TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta segunda-feira, dia 16 de fevereiro. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos começando o programa de uma maneira um pouco diferente, já com a nossa entrevista, porque hoje vamos para uma edição especial. Já estamos aqui com o Neném Peixoto, que veio conversar com a gente sobre a tragédia que atingiu Petrópolis no ano de 2022. Ontem, na segunda-feira, completaram 4 anos dessa grande tragédia realmente que atingiu o município. E hoje a gente vai conversar com ele, falar um pouco sobre o que aconteceu naquela época e também como está a cidade depois desses 4 anos, realmente daquelas fortes chuvas que atingiram o município e, infelizmente, levaram tantas pessoas junto. Boa tarde, Neném, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos da TV e a toda a nossa comunidade petropolitana. Um prazer te receber aqui no programa, nesse momento que a gente pode dizer que, infelizmente, a gente traz aqui, porque infelizmente é motivado por essa tragédia que atingiu a cidade, mas a gente vai destacar também o trabalho do GEDEM, que é um trabalho muito positivo aqui no município, um trabalho muito importante. Neném, para a gente poder começar, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Prazer. Eu sou Luiz Eduardo Moreira Peixoto, todos me conhecem como Neném Peixoto, presidente do Comando da Paz, a instituição mãe que criou o GEDEM, e à disposição da nossa comunidade todo esse tempo aí, 44 anos de história aqui. Perfeito, Neném. Para a gente poder começar, você já se apresentou, e antes da gente falar propriamente da tragédia, é importante que você explique também o que é o GEDEM para o nosso público. O GEDEM é Grupo Especializado em Desastres Naturais. O GEDEM é um grupo de voluntários, 100% formado por voluntários, tanto quem dá as instruções, como garante, que mantém o grupo, ele é mantido por todos os nossos voluntários. E é um grupo que se reúne periodicamente, durante toda a semana, e aos finais de semana fazem treinamentos para que a gente possa atuar com sabedoria em casos de calamidade que atingem a nossa cidade. E nós temos 3 grupos, 3 níveis de voluntários, que é aqueles que fazem parte do treinamento, e ficam à disposição para quando tem alguma coisa, aqueles que passam por um treinamento para poder atuar com mais sabedoria, e os que se especializam, por isso que falam grupo especializado em desastres naturais. Muita gente confunde o GEDEM com um grupo de resgate, mas nós não somos um grupo de resgate. Nós somos um grupo que atua em todas as vertentes que envolvem uma calamidade. Gerenciamento de abrigo, atendendo comunidade, e entre elas também o resgate quando há necessidade, apoiando os órgãos competentes. Então, tudo que envolve a calamidade, tudo que envolve, né, uma tragédia, a gente tem uma vertente dentro do GEDEM para poder trabalhar. É realmente um grupo que está ajudando, né? Está apoiando todos os pontos, fazendo com que, assim, as outras instituições, os outros órgãos consigam ter um trabalho ainda melhor, não é mesmo? Isso. A gente trabalha com, assim, como a gente vem uma visão muito técnica, né, das coisas, e pela experiência que eu tive já como Defesa Civil, secretário de Meio Ambiente, assistência. Então a gente tem uma experiência do poder público, da visão do poder público e uma experiência da visão da comunidade. Começamos como voluntariado. Essa visão dá um trabalho, assim, como é que se diz? Uma receita legal para que a gente possa atuar junto com a comunidade. E a gente trabalha em todas as vertentes também de acordo com o Sistema Nacional de Defesa Civil. Então a gente vem primeiro na prevenção, depois vem na mitigação, preparação, resposta e ajuda também na recuperação. Então, dependendo da calamidade, nós já atuamos já de mais de 23 grandes calamidades na cidade, fora da cidade também, fomos para o sul, fomos para outros lugares, fomos para Minas. E a gente atua de acordo com a necessidade de cada local, com autonomia. Por exemplo, uma coisa que é legal nossa do voluntariado é que, por exemplo, a gente tenta ir para o local para ajudar sem gerar nenhum tipo de preocupação com as pessoas que nos solicitam. Por exemplo, quando nós fomos para o sul, nós fomos com suporte para ficar 15 dias ajudando. Então, nós nos mantivemos 15 dias com nossa alimentação, com local para dormir, com tudo, para não chegar lá e ser mais um problema, e sim uma solução para ajudar as pessoas.
Realmente um ponto muito importante, Muito justamente importante. para não ser mais uma outra coisa, mais um outro, É, outro grupo para as pessoas darem um apoio. isso. Realmente, vocês já fazem esse trabalho. E esse a gente pode destacar, como você mesmo como você mesmo falou, já atuaram em mais de 24 situações de calamidade aqui na cidade, apoiaram também a questão lá na região sul do país. E a gente pode dizer que é um grupo já muito embasado na nossa Isso. sociedade, ele já está muito enraizado na nossa estrutura social. E como é que ele surgiu? Surgiu na calamidade de 1981. Nós completamos 44 anos. O Comando da Paz foi criado, eu, a minha esposa, meu irmão, o Márcio Ferreira, Juraci, entre outros amigos, Sérgio, Fernando, para trabalhar com dependência química, porque alguns amigos nossos estavam envolvidos nisso. Mas aí caiu uma grande calamidade que atingiu a cidade, principalmente o nosso bairro, matando naquela época 64 pessoas. Que era conhecida a calamidade da caiu a cabeça de cavalo, que o pessoal falava isso, né? Ah, a cabeça de cavalo caiu no Itamaraty. E aí nós fomos atuar como resgatista, como coisa naquela época. Naquela época, São José do Vale do Rio Preto ainda era Petrópolis e não tinha defesa civil no município. E aí nós vimos a necessidade que a gente não tinha experiência, todo mundo tinha 15 anos, 16 anos no máximo, que não tínhamos experiência, e resolvemos criar a Brigada Socorrista, que era o primeiro grupo especializado para desastres naturais. O bombeiro sempre atuou, mas naquela vertente, naquela época, era muito mais acidente automobilístico, incêndio, essas coisas todas. E aí resolvemos fazer isso. E aí viemos ao longo do tempo nos preparando. Em 2018, conhecemos o Bruno, o Vitorino, entre outros amigos, Paulo, e trouxemos os bombeiros civis para o nosso lado e fizemos uma nova roupagem chamando a Brigada Socorrista de GEDEM. E aí veio mais essa força para unir a gente. Então são 44 anos de história 44 anos de de um história. grupo que não surgiu justamente para esse intuito, num primeiro momento, Isso. mas vendo as necessidades da cidade, vendo as coisas que foram realmente acontecer no município, foi tendo todo esse desenvolvimento para que chegasse no ponto que é hoje o GEDEM, que a GEDEM, gente completo. conhece e que atua em tantos momentos que são muito complicados aqui no município e também, como você mesmo destacou, faz o apoio para outros locais, como foi o caso do Sul, que a gente é essa grande calamidade que a gente tem recente aqui no Brasil, que realmente a gente tem que levar em consideração. Mas agora falando especificamente da tragédia de 2022, é importante a gente também relembrar o que aconteceu. Uhum. A gente relembra que no dia 15 de fevereiro de 2022, a cidade foi atingida por fortes chuvas, e inclusive que a cidade foi atingida por fortes chuvas que em poucas horas mataram 235 pessoas e deixaram mais de 4.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. De acordo com dados registrados por pluviômetros do CEMADEM, 259,8 milímetros de chuva foram registrados naquele dia todo, sendo que 250 milímetros desse total foram apenas em 3 horas, aproximadamente das 4 da tarde até as 7 horas da noite. Então, realmente foi um volume muito elevado de chuva em um curto período de tempo, o que deixa ainda mais complicado, não é mesmo, Neném? Isso. O problema da nossa cidade, por exemplo, como a gente acompanha há muitos anos, principalmente os índices pluviométricos, a chuva de 2022 bateu o recorde nacional de índice pluviométrico, totalizando aí em 24 horas mais de 460 milímetros de chuva. Naquela época foi assim, uma preocupação muito grande, porque não se havia uma quantidade de chuva tão forte num período de chuva tão pequeno registrado no Brasil. E a preocupação é que logo depois, 30 e poucos dias depois, caiu uma outra chuva passando dos 500 milímetros. E aí também houve a preocupação. Depois caiu uma outra chuva lá no litoral de São Paulo, passando 600. Então, o que aconteceu? A gente vê que realmente nós estamos numa mudança climática extrema, que é uma preocupação muito grande. Isso aconteceu com a chuva de 2022. A gente estava no centro, eu estava numa reunião no centro da cidade, e aí nós descemos para ajudar as pessoas que estavam alagando e começamos a mobilizar o nosso pessoal. Naquela chuva, nós atuamos com 648 voluntários, mobilizados até o final da tarde. Montamos um posto de nosso sistema de comando de incidente lá no Alto da Serra, na escola Rui Barbosa. Fizemos uma parceria muito forte com o CBMERG, que ele montou um posto também lá. E aí nós fizemos uma atuação que naquela época ajudando na remoção das pessoas, ajudando também nas famílias, mas tivemos um trabalho muito forte nos resgates.
tirando mais de 118 pessoas com vida, graças a Deus, e infelizmente, das 238 falecidas, 96 nós tiramos sem vida, a equipe ajudando o bombeiro. Então, assim, como a gente fala, a gente atua em todas as vertentes e é uma atuação, como é que se diz assim, pronta para a comunidade. E assim, quando a gente saía ligando para cada um do GEDEM, falando assim, pô, a gente precisa de você para ir para lá, e falando, não, já estou aqui, porque a gente faz um treinamento durante todo o ano, nos preparando para essa ação. Então, o voluntário, ele se prepara e fica, né? Porque a gente fala assim, tem um lema nosso que a gente fala que é estar sempre preparado com a esperança de nunca ser acionado, para que quando houver essa necessidade, poder atuar com responsabilidade. Esse é um tópico bem importante, esse lema muito importante, justamente para estar preparado, mas que a ideia, a vontade realmente é nunca ser acionado, porque se não está sendo acionado, é porque a cidade está numa situação tranquila, a gente pode dizer assim. Mas, infelizmente, a gente tem que levar em consideração, é claro, tem que informar que essas situações é necessária essa preparação porque a cidade é muito vulnerável para essas questões geohidrológicas, é uma realidade aqui no nosso município. Então, é realmente muito importante esse trabalho de preparação. Mas, Genem, voltando na questão da quantidade de chuva que atingiu aqui o município, por conta principalmente desse volume muito grande que foi, já havia um aviso meteorológico prévio? Como é que foi a situação naquele período? Para a gente, assim, a gente se prepara para o período de chuva. A gente entra em alerta do dia 1º de outubro até o final de abril, que é o período que acontecem as calamidades em Petrópolis. Geralmente acontece no Natal, outros acontecem em janeiro, fevereiro, mas também já houve em abril. Então a gente entra nesse curso. Quando deu janeiro, a gente já tinha uma noção baseada em todos os estudos que a gente faz de pluviométrico, que a gente teria uma grande chuva em fevereiro. Então, dia 7 de janeiro, nós mandamos um ofício para todos os órgãos da prefeitura, nos colocando à disposição para uma chuva que viria em fevereiro. Então, a gente estava preparando, só não sabíamos que era um volume tão grande quanto aquele, né? E como hoje tem o CEMADEM, que não tinha, foi instalado em 2012, ele também consegue hoje com mais facilidade avisar e fazer uma preparação para a comunidade. Então, assim, a gente tinha uma preparação, a gente colocou nossas equipes em alerta, a gente já estava em alerta antes da calamidade, e quando veio a gente já tinha uma noção. O problema é que, é o que a gente fala, Petrópolis é assim, e aí para todos os nossos ouvintes, parece que uma coisa que é triste de se falar, mas o que aconteceu em 2022 já aconteceu várias vezes e vai acontecer de novo. Então nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que entender que nós estamos numa cidade que os índices pluviométricos são altos, é a primeira cidade que está no Rio de Janeiro que vai pegar toda a umidade, e que a gente não sabe o dia, a hora e o local, mas que ela virá novamente. E a gente tem que estar preparado para isso. Quando você, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito lá no nosso treinamento, pega assim, os Estados Unidos, às vezes passa tornados que ultrapassam o estado inteiro, derrubam mais de quase 300 mil casas, e você vê 2, 3 mortes, porque eles já se preparam para aquilo. Aqui nós tivemos num único dia 238 mortes, então assim, 234, depois teve mais na outra chuva. Então, assim, a preparação, a prevenção, ela é fundamental para que a gente possa ter uma resposta. Nós temos que ter protocolos individuais, temos que ter protocolo familiar, protocolo comunitário, para a nossa ação como cidadão na população e nos preparar para esses índices pluviométricos, que agora são mais extremos e vão continuar acontecendo. Eles continuam acontecendo, são uma realidade aqui no município e com as mudanças climáticas eles tendem a só ficar mais intensos, a cada vez mais intenso, a cada chuva uma situação mais complicada, uma chuva mais forte. Isso. Mas agora falando daquele dia 15 de fevereiro, qual foi o momento em que as equipes do GEDEM realmente perceberam o que estava acontecendo aqui na cidade? Quando houve o alagamento do centro da cidade, nós acionamos a equipe e aí quando começou a vir todas as informações, aí que nós vimos que o maior problema era no Alto da Serra e direcionamos todas as ações para o Alto da Serra. Mas, assim, a gente não tinha uma noção do tamanho, nós só fomos ter uma noção do tamanho depois, na parte da noite. Então, com um posto lá orientado, nós fomos para lá, montamos as postas, montamos mais de 68 frentes espalhadas pela cidade, fomos para o Caxambu, fomos para o Alto da Serra, lá para o Morro da Oficina, Vila Felipe, entre toda aquela área ali também, a parte do Quitandinha, a parte do Bing, no que era necessário.
E quando nós vimos o tamanho e a proporção, aí realmente que a ficha caiu ali, e nós colocamos à disposição de toda a nossa equipe, ligamos na época para as autoridades, colocando à disposição e atuamos, aí juntando 600 voluntários em 40, 60 minutos, 648 voluntários. Então dá para dizer que naquele primeiro momento, quando começou os alagamentos, começou toda aquela situação, era possível ver sim que a cidade estava num momento de crise, um momento de calamidade, mas não dava para perceber ainda o tamanho Então, naquele local ali, não dava para perceber o tamanho da ocorrência que estava acontecendo aqui na cidade. porque assim, quando você tem uma experiência de calamidade, você vê que assim, as ocorrências são simultâneas. Então, quando tem um volume pegando uma região, começa a cair aqui, começa a cair ali, começa a cair em vários pontos ao mesmo tempo. Por isso que a gente gosta de preparar sempre a comunidade, para que a gente tenha pessoas do GEDEM espalhadas lá. Então, às vezes as pessoas falam assim, pô, o GEDEM chegou aqui primeiro. Não é que chegou, é que já tem gente da comunidade lá que fazem parte do GEDEM e são treinadas para ficar atuando nas áreas de risco. E naquele dia 15 de janeiro ainda, falando especificamente sobre aquela data, teve algum momento, alguma cena que te marcou muito naquele dia? Ó, é difícil de tudo dizer, porque teve várias cenas que nos marcaram muito. A solidariedade, uma delas, a, a sensação de impotência. Porque assim, por mais que você tenha treinamento, por mais que a gente queira conversar, a gente se prepara e a gente vê assim a gente não tem equipamento, não tem estrutura, não tem, às vezes, para chegar num local, para fazer alguma coisa, nossos primeiros momentos nós cavamos as coisas com a própria mão para tirar a vítima. Depois que foi chegando os equipamentos, depois vai. Então, assim, cada um tem uma história. Cada equipe que vai voltava abalada por alguma coisa que aconteceu. Uma criança soterrada, um pai que perdeu a mãe, o outro que perdeu a tia. As pessoas que construíram tudo, quase 30, 40 anos para construir tudo e perder tudo em um segundo, além de todos os seus familiares. Então, assim, dizer o que mais comoveu, eu diria que foi o conjunto da tragédia. Porque cada um tem uma história. Ali teve uma história de perda, uma história de ter que superação, uma história que. É difícil você dizer para uma pessoa falar assim, qual o sofrimento é maior para aquela pessoa que está sofrendo. Para quem perdeu um pai, é o mesmo sofrimento de uma pessoa que perdeu um filho, que o outro perdeu a mãe, que o outro perdeu. Então, assim, é um sentimento que a gente se prepara, por isso que a gente faz muito lá a psicologia do desastre, para poder enfrentar esses momentos junto com a comunidade e poder ser forte para ajudar eles nesse momento difícil. Que a gente destaca, é claro, que existe o trabalho naquele momento, do resgate, de Ah, toda aquela situação, mas é necessário também ter um trabalho depois, não é mesmo? Um trabalho com a população depois daquele momento. a gente tem que ter um trabalho que a gente chama assim, antecipando, que é o trabalho da prevenção. Por exemplo, queria até dar uma dica aí para a comunidade. Tem muita gente que às vezes não sabe que a bananeira que está atrás da sua casa é uma das coisas que mais ajuda a derrubar a encosta. Então, se você tem bananeira atrás da sua coisa, porque bananeira não é uma árvore típica da nossa região e fica na encosta, pesa a encosta, vai ver que muitas barreiras você vê com a parte das bananeiras. Então, o trabalho preventivo, calha, ver como é que pode fazer, limpar seu terreno, é fundamental. E o trabalho que vem depois, quer dizer, como superar esse momento. Aí que entra o trabalho da solidariedade, o trabalho da psicologia do desastre, o trabalho do abraço da comunidade, de tudo que pode ser feito nesse momento. O trabalho pós, que, por exemplo, a gente costuma falar isso assim, muita gente pensa que, vai lá e fez o resgate. O resgate é a coisa mais rápida da calamidade. Você vai lá, ajuda a família, vai entregar para a família a pessoa com vida ou infelizmente sem vida e acabou ali. Só que depois daquilo ali, o que vai acontecer? Ela continua com a realidade dela, ela continua com todas as perdas, com todos os danos, com tudo que aconteceu e vai ter que aprender a conviver com isso. E é nesse momento que aí entra a solidariedade dos voluntários para poder apoiar a comunidade. Essa questão, você falou mais uma vez sobre a questão da solidariedade. A questão da solidariedade é essencial nesse momento, não é mesmo? É fundamental. A gente vê assim, o corpo petropolitano, ele tem umas virtudes e defeitos, como toda a população nossa. Um dos defeitos é que a grande maioria só pensa na chuva quando ela começa a cair. E não pensa igual a uma preparação. Mas o que a gente não pode deixar de destacar é a solidariedade e a união de Petrópolis quando acontece alguma coisa na nossa cidade.
essa união, essa parte de todas as instituições, de todos os voluntários, seja de onde for, da igreja, de instituições, da Defesa Civil, de todos os lugares, não falta dedicação e amor ao próximo para poder ajudar. Isso é um destaque muito grande e aí a gente tem que agradecer isso à nossa população petropolitana. Realmente é um tópico muito importante e é o que realmente, depois que aconteceram as coisas, é claro, existem uma série de impactos para aquelas pessoas, mas esse acolhimento da população, tanto para as pessoas que trabalharam no local, como os membros do GEDEM, o Corpo de Bombeiros, é muito importante. E essa questão de abraçar essas pessoas que perderam tudo. Tantas histórias foram encerradas naquele momento, tantas histórias foram impactadas. Então, esse trabalho da solidariedade da população é essencial para que as pessoas consigam continuar vivendo, não é mesmo? Esse trabalho do abraço, você tocou num ponto fundamental. Nós, GEDEM, colocamos uma equipe para abraçar as pessoas que estavam olhando para as barreiras em momentos de crise. Então veio uma equipe, eu falei assim, 16 pessoas, eles falaram assim, qual é a minha função? Eu falei assim, vocês vão sair abraçando as pessoas que vocês verem, que estão olhando muito para a barreira, que estão meio desnorteadas, que um abraço faz revelador. E por incrível que pareça, esses abraços que essas equipes deram, nós salvamos 6 pessoas com vida debaixo da barreira, porque quando eles abraçaram, a pessoa começou a desmontar e falava, eu estava conversando com meu pai no celular, ele estava na sala, aí começou a falar tudo onde estava, a equipe conseguiu ir para o local e conseguiu tirar a pessoa com vida. Então, assim, a calamidade, ela te ensina o que é ser humano. Por exemplo, fala o ser humano como uma pessoa. Você vai ver heróis, você vai ver solidariedade, você vai ver, infelizmente, pessoas que, enquanto as pessoas estão ajudando, eles estão indo lá roubando o material das pessoas, como aconteceu no centro da cidade. Então, o ser humano se revela numa calamidade. E aí você consegue olhar ali e identificar quem já é bom, destaca a sua bondade, e aquelas pessoas que, infelizmente, não têm essa bondade, destacam a sua maldade, aproveitando uma situação de calamidade. Esse tópico que você falou do abraço, que salvaram vidas, chegou a salvar 6 pessoas, a gente até pode destacar que é um ato simples, um ato de empatia, um ato cotidiano, a gente pode dizer assim, que tantas das vezes a gente nem repara a importância de um abraço, pode significar tanto naquele momento, pode ser tão decisivo naquele momento. A gente fala, não tem nada mais forte no mundo que um abraço de uma pessoa. Você abraçar ela, você sentir o calor humano, sentir a troca da batida de coração com coração, ela te fortalece de uma tal maneira que só quem passa por isso sente e entende o processo. Vamos agora para um rápido intervalo. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com a nossa entrevista com o Neném Peixoto. Agora, Neném, sobre a questão dos dias e semanas seguintes desse dia, dessa data, dessa tragédia realmente. Como é que foi esse pós? O pós, a gente continuou trabalhando, ajudando na limpeza das casas, conversando com as famílias, ajudando na busca dos desaparecidos. E esse pós, ele é muito importante para a comunidade, porque porque o que a gente tem que fazer é ter um momento depois da calamidade de avaliação e de preparação, como aquilo que eu acabei falando. Nós temos que usar as experiências para aplicar com mais sabedoria as coisas que estão por vir. Então, como nós sabemos que virão outras comunidades, que virão outras calamidades, o pós é uma preparação para que a gente possa entender tudo que aconteceu e ver como que a gente pode melhorar para atuar na próxima gestão, numa próxima calamidade, atuando com mais preparação. Então, assim, a vida nos ensina de todos os momentos. A vida nos ensina quando a gente está brincando, a vida nos ensina quando a gente está sorrindo, quando a gente está estudando, quando a gente está sofrendo. Ela está nos ensinando a todos os momentos. Cabe a gente pegar esses ensinamentos, adaptar eles para nossas realidades. E eu queria saber também, pensando justamente nessa questão da preparação, você citou um ponto que eu acho que é importante da gente destacar e explicar para o nosso público como que ele funciona, da preparação dos voluntários, da preparação do grupo do GEDEM sobre a preparação psicológica para essas pessoas que vão atuar. Como é que essa parte funciona? Isso é uma pergunta legal. Então, assim, o voluntário se inscreve pelo Instagram. Então, quem quiser ser voluntário, entra no Instagram, @GEDEMBrasil, vai estar lá o link, se inscreve. A gente faz uma preparação, dando uma noção de cada ponto que acontece uma calamidade que eu vou estar falando. Comunicação de emergência, situação de sistemas de comando de incidente, gerenciamento de abrigo, todo tipo de resgate, essas coisas todas. E aí a gente faz uma preparação. A gente tem 3 simulados de um dia. Começa às 8 horas da manhã, às 5 da tarde, simulando uma ação real, para que ele possa ter a maior realidade possível. E no final do ciclo, a gente tem um simulado de 3 dias. A pessoa entra na sexta-feira e sai no domingo, simulando uma grande calamidade, com todas as vítimas, né? Simulando vítimas, simulando resgate, simulando preparação, simulando atendimento à comunidade, que entra na sexta e sai no domingo, e aí tentando colocar o mais real possível, para que eles entendam qual é o processo. Então, esse processo dura em torno de 3 meses, mais ou menos, esse ciclo. E depois que ele fez esse ciclo, aí o voluntário escolhe qual área ele se adaptou e qual área ele quer atuar. E aí a gente faz um trabalho de especialização sobre esse voluntário. É um tópico importante e interessante da gente explicar, porque como você mesmo disse, essa preparação não consegue preparar para aquela realidade, porque ali o momento real, a real calamidade é uma situação diferente. Totalmente. Às vezes, a situação real é muito diferente, até por mais que a gente esteja preparado. Né? Porque cada um tem um sentimento. A gente nunca sabe qual é o status daquela pessoa que está olhando. A gente vê isso até com treinamento policial, treinamento de corpo bombeiro, com treinamento de equipes de resgate, que a gente se prepara, mas sempre tem algum momento que acaba nos abalando. Então, por mais que a gente faça, por isso que a gente fala assim, é treinamento frequente, porque quanto mais treinamento, mais rapidez, mais eficiência para atender a comunidade. E quanto mais preparado, a pessoa tende a pelo menos ter uma reação um pouco melhor à situação. Ainda assim vai ser uma situação complicada, vai ser tudo difícil, mas tende a ser um pouco melhor e a pessoa estar mais preparada para aquilo que está acontecendo. Isso. E ainda falando sobre essa questão de preparação, agora pensando já nesse ano de 2026, depois de 4 anos que tudo isso aconteceu aqui na cidade, a gente teve outras fortes chuvas, a gente teve outras ocorrências, mas é claro, nenhuma de tamanha intensidade aqui no município. Como que você enxerga a situação da cidade nesse ano?
A cidade, assim, ela teve uma preparação além do que realmente a gente necessita. Petrópolis é uma cidade muito complicada, mas também tem problemas que a gente vê que se discute vários e vários anos e continua na mesma coisa. Então, o que a gente precisa é realmente uma união de todos os órgãos competentes para uma solução definitiva de alguns problemas que nós temos há anos, né? Por exemplo, o centro aqui, próximo daqui onde nós estamos da TV. Aquela parte alaga sempre primeiro antes de alagar o rio. E passa o túnel extravasor. Então, um ralo bem feito, uma estrutura bem feita naquela parte, uma operação bem feita poderia acabar com aquele alagamento. Então, assim, nós temos Petrópolis, que é um ponto de referência para estudo de várias universidades. É um ponto de referência para que todo mundo faça estudo. Aqui nós temos grandes universidades que planejam. Temos vários estudos para a solução. O que falta é a gente colocar todos esses estudos em prática e não querer inventar muito a roda. Porque tem muita coisa que já está estudada. É botar todo mundo numa mesa e ver como resolver esse problema da melhor maneira possível. E a comunidade também assumir a sua responsabilidade também nessa gestão. Porque ela tem que saber que ela não pode fazer um corte de barranco mal feito que prejudica a própria casa. Ela tem que ver ao entorno da sua casa como que está, colocar calha, né, fazer a retirada das bananeiras, fazer uma preparação antes do período de chuva. E muita coisa que a gente faz em Petrópolis tem que ser feita na época de estiagem. E aí, às vezes, a pessoa quer mexer na encosta na época que vai começar a chover, como acontece, às vezes, a gente vê no jornal, o próprio pedreiro morrendo num muro de contenção que ele está fazendo ainda. Então, assim, é o trabalho preventivo e preparativo que vai fazer a mudança na nossa realidade. Essa questão da prevenção é essencial para a É gente ter fundamental. uma cidade mais segura, uma cidade mais preparada. Porque, como você mesmo disse, e a gente sempre destaca aqui, essas situações de calamidade são uma realidade para Petrópolis. Chuva sempre vai atingir Petrópolis, chuvas fortes vão atingir o município, e a gente tem a tendência a ter deslizamentos, a gente tem a tendência a ter alagamentos, porque a cidade não foi feita para comportar todo esse volume. Então, é preparar da melhor maneira possível, da maneira mais pronta possível realmente, para que a cidade não tenha tantos impactos. Os impactos vão acontecer, mas é essencial que esteja preparado da melhor maneira possível e até onde seja possível para que esses impactos, como você mesmo disse, sejam menores, principalmente nas questões das vidas, porque os danos materiais vão acontecer. Essa parte é uma realidade, mas se a vida for salva, já é 90% do trabalho, não é mesmo? Com certeza. E pensar e fazer obras estruturantes realmente que realmente funcionam. Por exemplo, a duplicação da Concer fez todo um estudo e resolveu fazer um túnel de quase 5 quilômetros para poder melhorar a ida de quem vai para Juiz de Fora. Fez um estudo, está fazendo um túnel. Então, assim, tudo depende do que a pessoa quer realizar, do que as estruturas no espaço. Então, o que a gente fala? Temos que buscar recursos, temos que buscar a autoridade, juntar as esferas estadual, municipal e federal e pensar realmente como pode melhorar. Porque, assim, se a gente parar para analisar no mundo que nós estamos vivendo, tem países que criaram lá, vamos lá, Dubai criou uma cidade dentro do mar. Tecnologia nós vamos ter. É só que cada tecnologia depende de um determinado recurso. Então, o que a gente tem que fazer é ver o que fazer, como fazer, quando fazer e como nos unir para que isso possa ser feito. E a gente destaca também que todas essas questões dependem de movimentações, dependem de muito dinheiro, a gente destaca isso. A gente vive numa cidade de calamidade financeira aqui na cidade, que, é claro, complica essas situações, complica a realização dessas obras, mesmo que elas sejam essenciais. A gente destaca que é necessário que seja uma prioridade, mesmo nesse período, mas a gente tem que levar em consideração que tem certas coisas que não estão acontecendo. Então, é importante o tópico que você destacou, essa responsabilização da população, a participação da população nesses momentos, não é mesmo? Isso. A gente fala o seguinte, a prefeitura ela é como se fosse a nossa gestora, o síndico do nosso condomínio. Tem sua responsabilidade e nós, como cidadão, também temos nossa responsabilidade. Se a gente ficar toda hora vendo assim quem são os culpados, em vez de buscar as soluções, nós vamos ver mais 40 anos vivendo o que está aí. Então é momento que eu vejo que o momento de mudar a realidade de Petrópolis é quando a gente consegue
fazer uma união com todos os entes federativos, junto com a população, para buscar a solução. Porque sozinho ninguém consegue resolver nada. Petrópolis sozinho não vai conseguir fazer, como você propriamente falou, a calamidade financeira, etc. Então, a gente tem que ter projetos e buscar recursos. Nós temos que ter aí a parceria do Estado, parceria do governo federal, parceria da comunidade, mas isso tudo tem que passar por uma gestão. Alguém que junte tudo isso como um maestro e possa trazer os benefícios necessários para a nossa cidade. E voltando nessa questão da população, a gente pode destacar alguns tópicos que são para justamente esse gerenciamento nesses momentos de crise, a questão dos NUDECs, os núcleos de apoio. A gente tem que destacar também as capacitações que são realizadas com as lideranças comunitárias para o auxílio nesses momentos de crise. Queria perguntar para você qual a importância dessas ações e desses treinamentos para a preparação da população. O NUDEC é fundamental. A Defesa Civil tem um papel fundamental. Todos os órgãos são importantes, mas a Defesa Civil tem um papel fundamental na nossa cidade por causa da preparação, da mitigação de todo esse trabalho. Um abraço a todos os membros do NUDEC, a todos os membros da Defesa Civil, porque é fundamental. A gente lembra, por exemplo, eu fiz parte da criação da Defesa Civil em 1989, que não existia Defesa Civil em Petrópolis. E aí, em 1989, no governo do Gatacós, a gente fazia como Comando da Paz e Brigada Socorrista, e fomos o primeiro NUDEC como instituição do país aqui. E depois tivemos que sair porque nós ampliamos o trabalho no NUDEC, era regional. E assim, esse papel do NUDEC, ele fortalece a comunidade, e a comunidade precisa de uma referência. É como você tem o CRAS na assistência, o NUDEC na Defesa Civil, para que vire uma referência da onde a comunidade possa realmente buscar um apoio e ter ali um trabalho preventivo para poder trabalhar melhor nas suas respostas. Então, é fundamental, o trabalho no NUDEC é fundamental e o crescimento para que a gente possa ter uma resposta muito mais fácil. E é muito importante que as pessoas, que a população procure esses NUDECs, não é mesmo? Procure, seja para conhecer rotas de fugas, para conhecer o procedimento no momento de crise, para realmente conseguir ser apoiado. Porque o NUDEC está ali justamente para descentralizar essa situação da Defesa Civil, para levar esse apoio da Defesa Civil para as comunidades, mas é importante também que a comunidade abrace o NUDEC. Importante, porque é ela que vai determinar o que é feito. Por que a importância do NUDEC? Porque o NUDEC que você tem na Alcobacinha não vai dar a mesma resposta para o NUDEC do Carangola ou da 24 de Maio, outras coisas assim. Porque a função do NUDEC, por isso que ele é muito importante, ele vai fazer preparação para aquela comunidade em que ele está atuando. Porque a comunidade vai conhecer através da sua realidade. É ela que conhece quem é o presidente da Associação de Moradores, qual é a igreja que pode fazer ali, aonde pode pegar água, qual o dono do mercadinho que vai ajudar ali com material, se tem alguém lá que tem caminhão, Então, assim, a comunidade ali que vai sofrer é a que está atendida pela comunidade local. Então, essa organização local, ela é fundamental, porque os primeiros momentos, eles são sempre feitos pela comunidade local. Vai pegar em todo local do mundo, os primeiros resgates, as primeiras ações são feitas pela comunidade local. Até retirada, às vezes, de vítima, antes do bombeiro chegar, o pai tirou, a mãe tirou, o tio tirou alguma coisa de alguém, porque a resposta local é a primeira, porque eles estão sentindo. E essa preparação é fundamental. A preparação é realmente fundamental, é essencial que as pessoas abracem. Voltando na questão do abraço, é importante que as pessoas abracem o NUDEC, abracem o trabalho no NUDEC, que é essencial, porque, como você mesmo falou, o NUDEC está ali, a comunidade está no local. Uma instituição, um órgão vai ter que ir para lá. O NUDEC já está ali, então é muito importante que as pessoas abracem esse trabalho que é tão importante nesses momentos de crise, nesses momentos tão complicados para a nossa cidade. Vamos agora para mais um rápido intervalo, mas fique por aqui. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos agora de volta para a nossa parte final da entrevista com o Neném Peixoto. E ainda falando sobre essa questão do NUDEC, é muito importante a gente destacar também os trabalhos que são realizados em parceria com eles. A gente já recebeu aqui no programa, no Correio Petropolitano Debate, alguns representantes da Unifase, que eles comentaram um pouco sobre o trabalho da universidade em apoio ao NUDEC, no sentido de, é claro, terem pessoas da universidade trabalhando em apoio ao NUDEC, mas também fazendo mapeamento de rotas de fuga, fazendo mapeamento de pessoas que têm algum tipo de mobilidade reduzida. E é muito importante esse apoio da comunidade e das instituições ao NUDEC para que o trabalho seja ainda melhor, não é mesmo? Isso. Com o NUDEC você consegue fazer o que a gente chama de PLAN-CON, que é o plano de contingência. É você pensar durante toda a parte de normalidade o que você vai fazer numa época de dificuldade, numa época de crise. Então você faz um planejamento estratégico, você faz um plano de contingência, dividindo responsabilidades, atuações, junto com a própria comunidade, quem pode fazer o quê, como pode fazer e como deve ser feito. Então é fundamental. Eu vejo o NUDEC, sempre foi uma paixão nossa, e a gente atua muito nas características do NUDEC, da Defesa Civil. Então, assim, é fundamental. O que tem que acontecer é a comunidade abraçar. Porque ainda tem uma certa diferença, por exemplo, você vê o que a comunidade, ela precisa entender que ela é a mais prejudicada naquela ação quando acontece alguma coisa sem um trabalho efetivo, sem um trabalho preparativo. Mas não adianta a entidade, o NUDEC fazer, o GEDEM fazer, a Defesa Civil fazer, a Secretaria de Obras, se a comunidade não está ciente e não participa. Porque ela que vai ter que sair do local, ela que vai ter que entender onde estão os postos, ela que tem que fazer todo o trabalho. Então, ela tem que realmente participar do processo, para que ela possa ter, ela mesma, uma resposta mais rápida. É um trabalho conjunto, é um trabalho que envolve toda a sociedade, Toda a sociedade. seja a comunidade, as instituições, a prefeitura, o executivo, os bombeiros, tudo. Envolve tudo para que no final, caso aconteça alguma coisa, esteja todo mundo preparado e os impactos sejam os menores possíveis. E aproveitando um gancho que você falou do plano de contingência, também é muito importante a gente destacar que a gente tem um plano verão, todo verão a gente tem um plano de contingência para preparação para essa estação, e nesse ano a gente teve aberto a participação pública, a participação da população com envio de demandas, com envio de sugestões, que também é outro tópico que é essencial, justamente porque
é a comunidade que vive a realidade, é a comunidade que está ali no local. Então, é muito importante que a população, que a comunidade fique atenta para essa possibilidade de participação, não só no plano de verão, mas sempre que existir essa possibilidade de participação, para justamente o poder público, as instituições, que elas possam entender melhor as necessidades daqueles locais específicos. Isso. A gente tem um diálogo lá que a gente fala muito sobre o Plancon, lá no GEDEM. Ninguém planeja errar. Erra por não planejar. Então, isso é uma função. Por isso que o Plancon, o plano de contingência, ele é fundamental para pré-estabelecer. Quando nós fizemos o trabalho de coordenação na chuva de 2011, a gente atuou montando o sistema de comando de incidente, e a gente já fazia um planejamento de contingência antes. Então, foi legal, porque assim, quando deu aquela calamidade, todo mundo da prefeitura já sabia qual era o seu papel e qual a sua atuação. O plano de contingência, ele é fundamental para isso. Ele vai te direcionar, você vai discutir, cada um vai saber qual é o seu papel. Então, é fundamental. Sem planejamento, sem plano de contingência, a pessoa fica perdida. Neném, agora para a gente já poder ir finalizando a nossa entrevista, a nossa conversa de hoje, eu queria que você falasse um pouco de como que você enxerga a cidade atualmente. Qual é o seu sentimento vendo a preparação, vendo toda a situação que envolve o município? Isso. Cara, eu sou apaixonado pela cidade. Nasci, fui criado aqui. Aqui são minhas raízes, minhas famílias estão aqui. A gente tem todo o trabalho. Nós estamos ansiosos, igual todo petropolitano. A gente sabe que tem coisa sendo feita, mas ainda não é do jeito que a nossa cidade precisa. Então, a gente precisa, como que eu digo, todos nós assumimos uma responsabilidade para mudar o quadro, para que a gente possa atuar em conjunto. Ver o que a gente, como sociedade civil, pode ajudar, ver o que o poder público necessita, ver como pode. Por isso que a gente coloca sempre à disposição da instituição para esse ponto. Gerenciar a crise é uma arte, porque a gente precisa entender todos os processos e a dificuldade que todo mundo passa. Muita gente pensa que a calamidade ela só vai atuar no desastre das pessoas, né? Ah, perdeu isso, uma perdeu aquilo. A pessoa não entende quando você está gerando uma crise, por exemplo, deu uma grande calamidade, passou em 5, 6 meses, vem o carnaval. A pessoa não entende que você tem que fazer um carnaval para gerar recurso para poder fazer. Ah, mas ele fez o carnaval e não fez a encosta. Só que o carnaval, igual hoje, você acabou de dar uma matéria hoje, vai gerar quase não sei quantos bilhões para o Rio de Janeiro. Então, assim, a cidade, ela tem que manter a sua rotina mesmo tendo a calamidade. Ela tem que ter o seu ponto turístico preservado, ela tem que gerar economia. Então, quando a gente fala de calamidade, a gente não fala de calamidade apenas nossa como uma perda pessoal. Ela vem a calamidade econômica. Então, por exemplo, quando se dá uma chuva falando que vai, ninguém sobe, a Rua Teresa fica fechada. Então, o prejuízo que dá para a Rua Teresa, como aconteceu em 2011, por exemplo. Aconteceu a chuva lá em Itaipava. Aqui não afetou em nada. Só que ninguém via para o centro da cidade porque, para todo mundo, Petrópolis tinha acabado. Então, isso prejudica a economia local, isso prejudica o nosso rendimento, isso prejudica toda a cidade como um todo. Então, quando a gente tem uma calamidade, a gente tem perdas humanas, tem prejuízos, tem danos econômicos e sociais. E nós temos que entender que tudo isso a gente precisa colocar na mesa. Então, muita gente fica criticando algumas ações em benefício de outras. Não, nós temos que entender que nós temos que fazer tudo em todo o segmento da cidade para que a cidade possa se reerguer e possa preparar. Porque se uma cidade não gera recursos, a economia não funciona, aí que tu falou, eu não vou conseguir fazer a contenção da encosta, eu não vou conseguir fazer habitação, não vou conseguir fazer outras ações. Então, às vezes, o que eu vejo, às vezes, assim, com toda sinceridade, é que às vezes a cidade não está preparada para esse tipo de pensamento. Ele acha que, por exemplo, que caiu a calamidade, aí a gente não pode fazer mais nada para servir a comunidade. É o contrário. Aí nós temos que fazer muita coisa para que o recurso entre, para que a gente possa gerir uma calamidade na nossa cidade. A gente tem que dizer que a vida tem que seguir Tem que para a seguir. cidade poder se cidade continuar. reerguer, poder continuar. Neném, agora para a gente poder finalizar mesmo, que a gente está conversando bastante sobre a tragédia, conversamos sobre a atuação do GEDEM, você já até citou, mas eu acho importante a gente relembrar para o nosso público as pessoas que ficaram comovidas com a situação, comovidas com a atuação do GEDEM. Como é que as pessoas podem fazer para conhecer mais sobre esse grupo e também, se alguém quiser também se voluntariar? Isso.
Antes de falar isso, eu queria agradecer a todos os voluntários do GEDEM por tornar a nossa instituição o que ela é. A gente fala que a força do GEDEM vem do coração de cada um. Eu tatuei o símbolo de GEDEM no meu braço e a gente tem uma frase que a gente monta muito lá, que assim, não tem nada mais forte no mundo que o coração de um voluntário. Porque é onde está todo mundo saindo, o voluntário está entrando, colocando o coração acima da razão para poder ajudar as pessoas que mais necessitam. Então, a minha gratidão a todos os voluntários, se eu citar nome, a gente vai ficar prejudicando outras pessoas. Então, a todos os nossos voluntários do GEDEM e a todas as pessoas que são voluntários, a nossa eterna gratidão. Para entrar para o GEDEM, basta seguir o nosso Instagram, @GEDEM Brasil. Ali tem um link de inscrição no nosso perfil, vai ser direcionado para um local de inscrição, e ali você vai ter todas as informações necessárias para poder passar. Ou entre em contato também pelo WhatsApp, 24988632369, que é o WhatsApp que a gente responde para essa atuação. E o que você precisa para ser membro do GEDEM? Apenas a vontade de ajudar as pessoas, que a gente te treina para todas as vertentes que for necessário. Perfeito, Neném. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui nessa edição especial do programa do Correio Petropolitano Debate. E, é claro, conversar sobre esse tópico que é tão importante e, é claro, está na memória, está no coração e é uma realidade que aconteceu aqui na cidade. Isso. É uma situação muito triste, a gente destaca, mas que não pode ser esquecida. Isso. Agradeço mais uma vez, obrigado à TV e a todos os membros da cidade colocando sempre o GEDEM à disposição. Perfeito, Neném. Com isso, gente, eu encerro essa nossa edição especial do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.